Mas olha só, nós seres humanos, seres mortais de carne e osso, a gente tem uma tendência, e é uma tendência assim, ó. A gente gosta de achar culpado para os nossos problemas. A gente quer achar culpado, a gente quer botar culpa em alguém. O ser humano é muito bom nisso, nós somos bons nisso aí, nós somos muito bons em achar culpado. Tem que achar um culpado. E aí sabe o que acontece? Acontece que no dia a dia, lá buscando resolver problema, apagando incêndio, refazendo o trabalho da equipe, tendo que fazer muitas coisas que não era para estar fazendo, tem que estar correndo atrás da máquina, correndo atrás de cliente, atrás de dinheiro, estica daqui, joga dali, aquela correria. O empresário tradicional, ele gosta de achar um culpado. Ele gosta de achar um culpado, gosta de achar um culpado para os problemas. Culpa do outro. Quer ver uma coisa? Eu vou contar um exemplo, tá? Vou contar um exemplo para vocês. É um exemplo meu. Há anos atrás, na minha primeira empresa, essa história, o Mário já deve ter ouvido falar na turma lá, né, Mário? Já deve ter contado lá na tua turma. Mas o que acontece? Na minha primeira empresa, eu vivenciei, como a gente teve essa empresa por muitos anos, mais de 20 anos, 20 e poucos anos, a gente viveu muitas crises de mercado, crises financeiras. E toda vez que vinha uma crise, começavam a falar em crise, acontecia duas coisas pra gente, ó. A primeira coisa é que como a gente fechava contratos, né, nós tínhamos contratos, clientes que pagavam todos os meses, alguns começavam a cancelar, outros queriam baixar pela metade, queriam espichar para pagar dali 3, 4 meses. Essa era a primeira coisa. E a segunda coisa é que as vendas caíam, a gente não conseguia fechar novos contratos. E aí eu tinha um grupo, e esse grupo era eu e mais 3 empresários. 3 empresários que eram, a gente chamava de colegas, mas eram concorrentes, né, na verdade, concorrentes. Mas a gente dava bem, trocava muita ideia ali. Só que o detalhe era o seguinte, nós éramos 4 empresários tradicionais, 4 empresários lascados. 4 empresários que trabalhavam horrores para mal e mal pagar as contas. Eu era o menos pior deles, ali dos ferrados eu era o melhorzinho, tá? E o que acontece? Começava a perder negócio, começava a não fechar negócio, o que eu fazia? Primeira coisa, eu ligava para eles. Começava a ligar, olha pessoal, como é que tá aí para você? Ah, Campa, tá feio, tô perdendo o contrato, não consigo vender. Ligava para outro, me dizia a mesma coisa, tá feio, tô perdendo o contrato, os clientes não estão pagando, a gente não tá fechando nada. Ligava para o terceiro, a mesma coisa. Aí qual era a minha atitude que eu fazia nessa hora? Eu chegava para Cris, relaxa amor, tá tudo bem. Não é essa com a gente, é a crise que tá pegando. Não é culpa nossa, não é culpa nossa. Até que teve um dia que eu fiz diferente. Tinha um cara na minha cidade que o cara era grandão lá, o cara era grande mesmo, muito maior do que nós. Vivia muito bem, tinha uma estrutura forte, tinha um monte de cliente, os principais clientes da cidade ele que atendia. E eu criei coragem e liguei para ele. Não me dava muito bem, mas liguei. Liguei e perguntei, cara, como é que tá aí a crise para você? Diz ele, Campa, a gente tá se virando aqui. Digo, tá, mas e tá perdendo o contrato? Digo, não. Até alguns ligaram, querendo renegociar, a gente foi lá, ofereceu mais algum serviço, deu uma mão, ajudou assim. Mas você não perdeu ninguém? Não, perder a gente não perdeu. Peraí. E venda, cara, vender vocês não estão vendendo, né? Não, a gente tá... O que acontece, Campa? Agora que todo mundo está parando de visitar, todo mundo está parando de anunciar, a gente intensificou, a gente botou mais vendedor na rua, a gente está correndo, a gente fez marketing, a gente está intensificando, a gente está vendendo sim. Aí a primeira reação minha, o que é? Ah, o cara tá mentindo, né? Tá, como a gente fala no sul, tá me garganteando aqui, tá me garganteando, me passando a conversa. Mas eu comecei a checar, eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com ele, comecei a investigar e, pô, era verdade. O cara realmente estava mantendo os contratos, estava fechando mais contratos. Só que quando eu me dei conta disso, caiu a casa para mim. Caiu a casa porque até então eu estava ali aceitando a explicação que era a crise, que era o mercado, aquele clássico, né? Tá ruim para todo mundo. E até ali eu estava feliz com isso, porque quando a gente acha um culpado, quando eu jogo a culpa dos meus problemas para alguém, a gente tem um ganho muito grande com isso. O ganho é que eu tiro o peso. Ah, se a culpa é do outro, não tenho o que fazer. Eu sou bom, eu sou um baita empresário, eu sou um baita vendedor, mas é a crise. Então não é culpa minha, a culpa é da crise, é só esperar a crise passar e tá tudo bem. E aí quando eu descobri que esse concorrente não estava sofrendo com isso, caiu a casa. Caiu a casa, quer dizer que eu não sou tão bom assim. Quer dizer que não é a crise. Não posso ser, a crise pegou eu e aqueles outros 3 lascados que nem eu, mas os outros não. Opa, peraí.
Aí foi nesse momento que eu aprendi uma coisa. Eu sou responsável pela minha empresa. Eu sou responsável pelo futuro dela. Eu sou responsável pelo resultado dela. Eu sou responsável. Então nessa live aqui, eu quero falar de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, para mim, é o comportamento que mais separa os empresários que vão ter sucesso daqueles que vão fracassar. Autorresponsabilidade. E o que é autorresponsabilidade? É você assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade pelas coisas. Por que que tá assim? Por que que a minha equipe não está pegando tão junto? O que está faltando aí eu fazer? Por que que o colaborador que eu contratei, que eu achava que era bom, não está dando conta, que me disse que era bom tá ali e estou pagando, não está rendendo? Por que que de repente está me sacaneando? Qual que é a responsabilidade? É dele? Não, traz para você. Isso é ser autorresponsável. Por que que não está vendendo? O que que eu não estou fazendo? O que que eu estou fazendo errado? Então culpar os outros é fácil, é gostoso. Como diz um amigo meu, a culpa é minha, eu boto em quem eu quero. É gostoso, mas não resolve. Eu lá naquela situação, fica ali simplesmente aceitando que é crise, que é o mercado que está assim, que é concorrente, que é não sei o quê, aliviava, tirava um peso do meu ombro. Mas não resolvia o problema, continuava na mesma coisa. Então, nesse momento, quando eu percebi que não, peraí, tá assim para mim, tá assim para aqueles 2, 3 ali que estão numa situação igual ou pior a minha, mas não tá assim para todo mundo. Eu me dei conta, ali virou a chave, eu me dei conta que eu tenho que ser responsável pela minha empresa. E eu ser responsável, eu ter autorresponsabilidade, significa que as rédeas dela estão na minha mão. O volante da minha empresa está na minha mão. Eu tenho que bater no peito e eu tenho que assumir quando é hora de fazer, quando é hora de mudar. E acontece o seguinte, que esperar as coisas acontecerem não é ser autorresponsável. Tá lá vivendo um dia após o outro, moda Zeca Pagodinho, tocando, simplesmente levando, não é ser autorresponsável. Chegar de manhã e torcer, vamos ver o que vai acontecer hoje, vamos ver se o cliente vai vir, não é ser autorresponsável. Vou ter que ir lá mandar as pessoas, ter que ficar cobrando, não é ser autorresponsável. Ser autorresponsável é eu programar a minha empresa, eu desenhar a minha empresa, eu me organizar, eu fazer as coisas acontecer, eu planejar, eu criar processos. A autorresponsabilidade define tudo, é a maior característica. A autorresponsabilidade faz com que você realmente suba lá para o topo da pirâmide, lá para o estratégico e assuma o comando da tua empresa.